Memória e consciência. Tenho na minha consciência memórias do que já fiz, sentimentos que já senti, desejos que já desejei. Tenho em minha memória a consciência dos meus atos, não é? Olha que interessante, eu tenho na minha consciência as memórias e dentro das minhas memórias eu tenho a consciência do que eu fiz, como fiz e por que fiz. Do que eu quero, como quero e por que quero. Então, nós costumamos dizer assim, olha, não vamos viver de passado, mas vamos lembrar que no passado nós tivemos algumas atitudes que hoje no presente não nos cabe. Então é através desta memória, não é? Da nossa consciência, de lembrarmos alguma coisa que foi muito triste, muito devastadora e que nós não queremos mais, sensações que ficaram depois e que foram ruins, difícil de serem digeridas, entendidas. Então nós temos que ter a memória dentro da nossa consciência e a consciência dentro da nossa memória, porque senão fica muito assim, eu lembro que eu fiz isso e não gostei do que eu fiz, mas depois também não deu em nada, vou fazer novamente. Pode não ter dado em nada, porque as outras pessoas que sentiram ou receberam, resolveram que não iam entrar na mesma faixa vibratória, resolveram que iam olhar para cada um de nós que cometemos aquele ato como seres adoecidos e precisando mais de entendimento do que de punição. Mas hoje a gente não sabe qual seria a reação do outro ser quando for atingido por algo que nós fizemos e que não é bom. Então vamos ter a clareza da memória dentro da nossa consciência, no momento em que nós pensarmos assim, isso dá para ser feito, isso não dá, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero. Isso é meu, isso não é meu. O que não é meu não fica comigo. O que é meu precisa ser trabalhado. Se aquilo que não é meu está interferindo no meu caminhar, é porque eu estou deixando a minha porta aberta de maneira que ele se acomode aqui. É a mesma coisa do pensamento. Se eu tenho bons pensamentos, um pensamento ruim não vai fazer morada na minha casa mental. Agora, se ele chegar e se instalar, é porque eu permiti. Então, dentro da nossa consciência, nós temos que ter esta verdade para conosco, de entendermos tudo aquilo que nós já fomos, que já fizemos, não é? Não foi só uma vez que eu errei, não foi apenas uma vez que eu escorreguei, que eu caí, que eu tropecei, mas de cada vez que isso aconteceu, eu procurei não repetir a mesma atitude, não ter o mesmo comportamento. Eu procurei mudar a minha faixa vibratória, eu procurei buscar valores diferenciados dentro das situações. Eu procurei enxergar o outro de uma maneira melhor, entendendo o seu limite, respeitando o seu limite. Dentro da minha consciência, eu tenho para comigo que eu preciso trabalhar o meu caminho, não o caminho do meu vizinho, porque o caminho do meu vizinho é dele. Dentro das memórias na minha consciência, eu vou entender que muitas vezes, quando eu dizia que eu apenas queria ajudar, na verdade eu estava interferindo e querendo que o outro tomasse atitudes que eu achava que eram as certas. Isso é uma memória de consciência que a gente tem que prestar muita atenção, porque nós sempre temos o hábito de dizer assim, eu só quero ajudar, mas faça isso. Eu só quero ajudar, não faça aquilo. E não é assim. Eu quero te ajudar. O que você precisa? Olha, eu preciso entender a minha vida de uma maneira mais clara. Então, no que eu posso te ajudar? Você quer falar? Fale. Você quer a minha opinião? Eu posso até dar-te a minha opinião. Mas pense bem que o passo é seu, não é meu. Porque eu estou de fora
Posso ter uma clareza maior de tudo aquilo que você está passando porque eu estou de fora, mas não significa que a minha opinião é a certa. Então, nós temos que ter isso para conosco. Dentro da nossa consciência, nós temos que lembrar sempre que quando vamos ajudar, primeiro nós precisamos perguntar: você precisa de ajuda? Posso fazer algo por você? Ah, mas o que tem isso com a consciência e com a memória? Tem muito. Porque por muitas vezes nós chegamos e invadimos as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as situações das pessoas. Chegamos donos da verdade e nós não somos absolutamente donos de nada. Na nossa memória, nós vamos nos lembrar sempre, inclusive, do sentimento que nos moveu no momento em que nós estávamos praticando este ou aquele ato. Na memória da nossa consciência, não pode haver mentiras, não pode haver mais ou menos. A memória da nossa consciência tem que ser viva, ativa e verdadeira. Porque o que é a memória da nossa consciência, senão nós mesmos, buscando trabalhar o nosso caminho da melhor forma possível? Nós já nos entendemos dentro deste contexto, buscar crescer, buscar ser melhor? Dá para lembrar isso todos os dias? Dá para fazermos uma análise no final do dia, para termos uma memória fresca, avivada dentro da nossa consciência do que foi o nosso dia? Para termos ponderação, para termos mais equilíbrio, mais discernimento? O passado realmente é passado, existiu, e nós não queremos que ele volte a existir no momento presente, porque não dá para voltar o tempo. Se não dá para voltar o tempo, vamos procurar não ter as mesmas atitudes. Vamos procurar crescer, evoluir, entender os conceitos, mudá-los. Vamos aprender a mudar de opinião. Até hoje o que tínhamos como certo e verdadeiro, amanhã pode não ser, porque o nosso entendimento já está além daquilo que nós enxergávamos. Vamos avivar sempre a nossa memória de consciência para não cometermos as mesmas atitudes, porque o peso de hoje é maior do que o peso de ontem, porque hoje nós já sabemos mais. Então, quando muito se é dado, muito também será cobrado. Não vamos deixar que isso caia no nosso esquecimento. Vamos lembrar sempre. Memórias de consciência para sermos melhores, hoje e sempre. Deus abençoe.